Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse período tão maravilhoso que estamos vivendo, que é o Advento em preparação para o Natal de Jesus. Que nós possamos viver este período com alegria, com a paz e com o amor que o Senhor tem para nos dar. Que nós possamos, neste Natal, lembrar do Teu amor em Cristo Jesus. Ó Deus, fica conosco neste meditar da Tua Santa Palavra. Envia Teu Espírito Santo para aumentar em nossos corações a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 2 a 8, que diz assim: Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho, Jesus Cristo, e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os julguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco, e fui até lá para prender os seguidores deste caminho, Jesus Cristo, e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. E Paulo continuou: Eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, qualquer pessoa que queira falar para mais pessoas, uma multidão, sabe que precisa em primeiro lugar chamar a atenção das pessoas para que elas prestem atenção no que vai dizer. O apóstolo Paulo estava sendo levado para o quartel dos soldados romanos e uma multidão ia junto deles gritando: Mata, mata! Aquela multidão pensava que Paulo estava ensinando coisas contra a lei de Moisés, contra o templo e contra a religião judaica. Paulo volta-se para a multidão e começa a falar assim: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Pronto. Todo mundo parou de gritar porque Paulo falou tudo isso em hebraico, a língua do povo que estava ali, os judeus. Nenhum estrangeiro falaria hebraico. E Paulo consegue fazer com que todos ali notassem que ele era um judeu igual a eles. Mais ainda, ele foi criado em Jerusalém, a cidade onde ele estava. Comprovava que ele era um judeu de verdade. O povo ficou espantado quando ele disse que ele foi educado por Gamaliel, um rabino ou professor que era até chamado de a glória da lei, extremamente respeitado por todos. Paulo estava provando que, assim como aquelas pessoas eram extremamente zelosas pelas leis do Antigo Testamento, ele também as conhecia como ninguém e era zeloso também. Paulo diz que ele não era tão comprometido, que ele era tão comprometido com Deus
e as leis que fez o seguinte nas palavras dele: eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também o são. Persegui os que seguiam este caminho, Jesus Cristo, e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Ele até recebeu cartas dos sacerdotes do templo para prender os cristãos, e ele fazia esse trabalho com dedicação. Neste momento, Paulo conseguiu a simpatia de todo o povo, porque ele se identificou com o povo. Todos estavam surpresos com o que Paulo estava falando. Agora Paulo fala o que mudou em sua vida, no caminho que ele estava fazendo para Damasco para prender cristãos. Diz ele: e fui até lá para prender os seguidores deste caminho, Jesus Cristo, e trazê-los presos com correntes a Jerusalém, a fim de serem castigados. Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha do céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. O que mudou na vida de Paulo? Foi uma decisão pessoal dele? Não. Jesus Cristo entrou no caminho, cruzou o caminho do apóstolo Paulo através da ação do Espírito Santo nele. E ali, naquele momento, surgiu em seu coração a fé verdadeira em Cristo como seu Senhor e Salvador. Este momento em que Cristo entrou na vida de Paulo foi tão marcante que ele mudou completamente a sua vida, de perseguidor de cristãos para um cristão consagrado, dedicado e que fez de Cristo a sua razão de viver. De alguém que tentava chegar a Deus pela observância da lei do Antigo Testamento, para alguém que é salvo unicamente pelo amor de Deus em Cristo, que sofreu pelos seus pecados na cruz, morreu e ressuscitou, conquistando para ele e para todas as pessoas o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Paulo diz que viu uma luz e a voz de Jesus. A luz e a voz de Jesus acabaram com as trevas do pecado e da condenação eterna no inferno em seu coração, e a luz brilhou nele, como disse Jesus em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando você, estimado irmão e irmã, foi batizado, Jesus Cristo entrou em seu caminho e em sua vida. Talvez não da forma tão impactante como Paulo, porque em muitos de nós fomos batizados bem pequenininhos e não nos damos conta da maravilha que nos aconteceu. Mas a partir do batismo ou do ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo veio a nós e nos tornou cristãos. Na fé em Cristo, nós temos a luz da salvação em nossos corações. Jesus disse em Mateus 5 que, como cristãos, nós somos a luz do mundo e que as pessoas à nossa volta precisam ver em nós a luz de Cristo para poderem também crer nele. Nós, cristãos, precisamos tomar consciência do que é ser cristão neste mundo que está afastado de Deus, da sua palavra, da oração da igreja e vive em pecado. Não pode, estimado irmão e irmã, a luz de Cristo conviver com a escuridão dos pecados. Precisamos viver a nossa fé em tudo o que fazemos, falamos e até pensamos. Precisamos, como o apóstolo Paulo, dizer com convicção: o meu viver é Cristo. Como Paulo, precisamos proclamar a boa notícia da salvação para todas as pessoas que encontrarmos. Paulo não pediu a palavra para dar uma aula de teologia ou Bíblia para as pessoas. Ele pediu a palavra para falar sobre ele mesmo e o que a presença de Cristo fez na sua vida e faz ainda, e como a presença de Cristo deu luz, vida, salvação, felicidade para ele. Não precisamos discutir religião ou fé com as pessoas. Podemos e devemos falar somente como é maravilhoso ter Cristo em nossas vidas,
saber que os nossos pecados estão perdoados e que temos a vida eterna nos céus. Podemos e devemos falar como a fé em Cristo nos dá paz, alegria, esperança e felicidade para enfrentarmos os problemas, dificuldades e aflições. Podemos dizer: eu sou feliz porque creio em Jesus. O Salmo 27 diz assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Cristo entrou em nossas vidas e a luz de Cristo passou a brilhar em nossos corações. Que nós possamos também levar Cristo para as pessoas que estão perdidas, sozinhas, sobrecarregadas. Que nós possamos, através do nosso viver e do nosso falar, levar a Tua palavra que salva, que transforma, que dá vida ao pecador para todas as pessoas. E que possamos neste advento e Natal nos alegrarmos, não com presentes materiais, mas com a certeza de que Cristo veio ao mundo para nos salvar. Ó Deus, siga conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.